Com certeza, você já conheceu alguém que diz que não tem religião, mas trata a psicanálise de forma quase religiosa, né? Pode ser que você não conheça alguém assim, porque você seja essa pessoa. É claro que é importante existir responsabilidade por parte das instituições psicanalíticas sobre as suas formações e afiliações. Mas às vezes a impressão é de que isso faz a curva e nós começamos a falar quase de uma iniciação esotérica, com termos ultra específicos, rituais de passagem, líderes carismáticos e uma gestão bem pouco democrática da coisa toda. Mas será que isso é só uma casualidade ou faz parte do modo como a psicanálise se organizou ou se organiza ao longo do tempo? E o que a ruptura do Freud com Jung pode ter a ver com isso? No episódio de hoje, Freud e a Sociedade do Anel. Se você está chegando por aqui agora, eu sou Vinícius Lara e seja bem-vindo ao Tá Freud, um podcast sobre psicanálise e cultura. Nessa temporada, nós estamos estudando a história do movimento e da transmissão da psicanálise desde o Freud até os dias atuais. Se você está acompanhando pelo YouTube, eu quero te pedir para dar um like no vídeo e também para seguir o canal do Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora. Agora, se você está assistindo pelo Spotify, segue o Tá Freud, não custa nada e ajuda a fazer com que essas plataformas mostrem o programa para um número bem maior de pessoas. Fica à vontade também, se você quiser, para seguir a gente lá no Instagram, pelos perfis @circulojf e @vini.lara. Depois desses recadinhos, então, bora pro conteúdo. No último episódio, eu falei rapidinho sobre a morte do Freud, em 39, e como isso impactou o movimento psicanalítico. Afinal, ele era o elemento central de um movimento que ganharia ao longo do século XX uma presença mundial. Falando sobre esse momento, eu escolhi usar um conceito das ciências sociais, a noção de carisma. Com certeza, com a falta concreta do mestre, toda uma geração de psicanalistas precisou se reorganizar em torno do que tinha ficado de herança, e isso de uma maneira capaz de transmitir, ou pelo menos tentar transmitir, os poderes do homem Freud para a instituição psicanálise. Por isso eu falei sobre a rotinização do carisma. Mas eu quero retomar esse conceito, não para tratar do que aconteceu a partir da década de 1940, mas para colocar uma lente de aumento na década de 1910, na relação entre o Freud e o Jung e na criação tanto da Associação Internacional de Psicanálise quanto do Comitê Secreto, que é o tema central desse episódio. Vamos lá. O conceito de carisma foi criado pelo sociólogo e economista político alemão Max Weber. Talvez o texto mais conhecido que ele escreveu e que, em algum momento da sua trajetória acadêmica ou escolar, você com certeza já ouviu referências, tenha sido A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas ele produziu muito mais. O Weber tentava compreender como as ações individuais, orientadas muitas vezes por sentidos subjetivos, estruturam formas duráveis de organização social. Num livro chamado Economia e Sociedade, que foi publicado em 1922, 2 anos depois da morte de Weber, ele formula uma tipologia da autoridade, quer dizer, das formas de dominação que podem ser exercidas nas relações. A autoridade, como uma coisa abstrata, é definida e sustentada
pelas normas do sistema social e, de modo geral, ela é aceita como legítima pelos indivíduos que fazem parte desse sistema. Daí, se é possível dizer que a maioria das formas de autoridade não está ligada aos indivíduos, mas às posições que eles ocupam dentro da sociedade. Um exemplo simples disso que eu estou tentando explicar é o seguinte: imagina comigo um indivíduo que esteja na rua fardado, como um policial. Essa pessoa, a princípio, detém uma certa autoridade que não deriva dela mesma, do João, da Maria, do Sebastião. A autoridade, nesse caso, ela é presumida pela função. A legitimidade social da autoridade, quer dizer, aquilo que faz com que determinadas formas de exercício de poder sejam tidas como corretas ou aceitáveis, depende de que essa autoridade seja utilizada de acordo com as normas que definem a sua esfera de ação e os mecanismos sociais através dos quais ela é aplicada. Ainda no exemplo do policial que eu usei agora, se um policial impede um assalto ou faz ronda durante a noite pelas ruas da cidade, essas coisas fazem parte do que se espera da função que ele exerce. O que é muito diferente de quando esses mesmos policiais fazem uma chacina ou agridem pessoas desnecessariamente. Nesses casos, mesmo que o sujeito ainda continue fardado, o reconhecimento diante da autoridade exercida, a menos que você seja um fascista, vai ficar bastante comprometido. Dá uma ideia? Diferente daqueles valentões lá do recreio da escola, que se baseavam para exercer a força só na coerção, pessoas em posição de autoridade normalmente precisam, para conservar essa autoridade, transmitir a impressão de que não estão abusando das prerrogativas que têm. Ou pelo menos não estão abusando muito, porque só assim a função que elas ocupam pode manter um senso compartilhado de legitimidade. A porca começa a torcer o rabo quando a gente pensa um pouco e percebe que o abuso de autoridade quase sempre é uma coisa difícil de se medir, justamente porque parte da legitimidade da autoridade vem junto com uma certa deferência, um certo reconhecimento pelas pessoas que estão nessa função. É por essa condição que toda autoridade termina sendo também uma forma de poder muito vulnerável aos abusos, exatamente porque ela fica baseada em suposições sociais compartilhadas, de que aquele ou aquela que tem o poder vai agir de forma correta, mesmo que isso não aconteça. O Weber identificou três tipos de autoridade, baseadas em diferentes tipos de legitimidade social. Ele fala então sobre o primeiro tipo, que ele chama de autoridade racional legal. Um segundo, a autoridade tradicional. E, por fim, a cereja do nosso bolo, a autoridade carismática. Eu quero passar rapidamente aqui sobre cada uma delas para que fique mais claro do que se trata. Vamos lá. A autoridade racional legal se baseia em normas que foram formalmente promulgadas, quer dizer, publicadas oficialmente, quase sempre na forma de códigos, de constituições ou coisas assim. O indivíduo que exerce essa autoridade racional legal age porque esses códigos ou essas leis dão a ele essa autoridade. E dão também a qualquer pessoa que ocupe uma posição particular os mesmos direitos. Essa é a forma de autoridade que a gente encontra em ambientes de trabalho, no governo, nas escolas, enfim, em grupos humanos que se autorregulam. Já a autoridade tradicional
é baseada num senso coletivo que diz que ela é antiga e correta e que, por isso, deve ser aceita como legítima. Esse é o tipo de autoridade que nós vemos na relação entre adultos e crianças, por exemplo, ou nas sociedades patriarcais, onde a tradição também costuma ser a base da autoridade dos maridos sobre as esposas, ou em outras, em que os líderes religiosos têm autoridade sobre os membros da sua comunidade. Aqui estão aqueles comportamentos que praticamente ninguém consegue explicar, mas que sempre, desde que as pessoas se lembram ou acham que se lembram, foi assim. Existe uma pactuação velada, não dita, mas presente e forte. Esse discurso tem sido alimentado contemporaneamente, justamente por movimentos políticos ultranacionalistas. Evocar uma tradição qualquer, mesmo que ela seja de origem difusa, com certeza pode se tornar fonte de poder. Agora, finalmente, o que nos interessa mais por aqui: a autoridade carismática, que se dá pela atribuição social de características ou capacidades extraordinárias a uma pessoa. Aí é que está o ponto. Nesse caso, a autoridade não se baseia nas suas próprias características ou nas suas funções, mas na atribuição, quer dizer, no reconhecimento dessas características por aqueles que reconhecem a autoridade como legítima. Entender essa diferença é fundamental, porque ela aponta o fato de que a autoridade carismática é socialmente concedida e pode ser retirada se o líder deixa de ser considerado uma pessoa extraordinária. E o Jung sentiu isso na pele. Do mesmo jeito que a autoridade tradicional, ela não é codificada. Mas, ao contrário das outras duas, a autoridade carismática se liga à pessoa e não ao status social que ela ocupa. Ela é consideravelmente mais forte na medida em que um grupo reconheça em algum dos seus membros características que são essenciais para a manutenção daquele coletivo. Ponto importante: como carisma está ligado ao indivíduo, ele não se transfere. O que é possível de se tentar fazer é a rotinização desse carisma, como forma de preservar aqueles elementos de reconhecimento coletivo. Um exemplo que pode deixar claro esse ponto é pensar no cristianismo. De fato, Jesus não era cristão. Ele foi um líder carismático. Depois da sua morte, o movimento do carisma foi rotinizado, e daí surgiu a Igreja Católica Romana. Eu citei esse caso pelo alcance que ele tem na nossa cultura, mas basicamente toda religião costuma surgir do mesmo jeito. Agora, voltando para o tema que nos interessa, eu me lembro do poema do Carlos Drummond de Andrade, A Quadrilha. Sabe qual é? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Na verdade, a história do movimento psicanalítico, nela o que parece é que todos os olhares estavam voltados para o Freud e para a tentativa de se tornar um amigo próximo ou um filho adotivo do professor. E o ponto de partida da primeira grande crise da psicanálise foi com certeza uma mistura de paixão e carisma, envolvendo o Freud e o Jung. Cansado do grupo de Viena, o Freud ficou em polvorosa quando recebeu as primeiras cartas de um jovem médico não judeu, suíço, e que vinha aplicando os fundamentos da psicanálise no tratamento de pacientes no Burgosli. Era o Jung.
Foi amor à primeira vista, bem do jeito da compulsão à repetição. O Freud entendeu que devia transmitir parte da sua autoridade para esse médico, mas, lembra, carisma não se transfere. E em bem pouco tempo, isso ficaria claro. Mas vale destacar aqui uma coisa. Não parece, pela documentação disponível, que o Jung tenha exatamente mudado ou traído a confiança do Freud. Desde o princípio, os dois já tinham diferenças significativas. Remontar a história do círculo secreto, portanto, é também rever a relação entre o Freud e o Jung. E isso pode ficar ainda mais rico com a chave de leitura de que ali o que estava em jogo era uma tentativa de transferir carisma. Ela falhou, mas acabou criando uma forma de manter acesa a autoridade do mestre e depois deu origem à burocracia psicanalítica que a gente conhece. Existem várias fontes disponíveis sobre o período e que tratam dos bastidores do movimento psicanalítico oficial. A maioria desses textos se concentra nas correspondências do Freud com os seus alunos, sobretudo os que viviam fora de Viena. Além do livro do George Macari, que se chama Revolução em Mente, a criação da psicanálise, e da biografia do Freud escrita pelo Peter Gay, existem também alguns outros livros que vão ser bem importantes para o tema do círculo secreto. O primeiro deles é o Círculo Secreto, o Círculo Íntimo de Freud e a Política da Psicanálise, escrito por Phyllis Grosskurt, uma pesquisadora canadense. Esse livro, inclusive, foi publicado em português pela Imago. E também o livro Diary Mastery, Discipleship from Freud to Lacan, que numa tradução livre seria alguma coisa como Domínio Direto, o discipulado de Freud até Lacan, de François Rousteng. As duas obras tratam de um tema que não deixa de ser um tanto controverso: as relações de poder nos círculos mais íntimos do Freud. Uma coisa que eu quero apontar já de saída é o quanto esses trabalhos, e bem mais o de Grosskurt, são diferentes das outras fontes que eu tenho estudado sobre o mesmo período. A autora empresta um colorido intencional e quase maquiavélico para os atos do Freud. Em vários trechos, ele parece praticamente um vilão de novela. Adjetivos como inveja, necessidade de controle, insubordinação democrática aparecem o tempo todo no texto. A minha impressão é de que ela, e também o Rustem, criam um Freud particular, muito inserido na onda de um movimento crítico e revisionista da psicanálise que estava acontecendo nas décadas de 80 e 90. Várias vezes, os livros tentam imprimir intencionalidade onde parece que existe, no máximo, ali uma sugestão. Então, aqui fica já um aviso e uma indicação de leitura. São boas fontes, mas que precisam ser lidas acompanhadas. Com o tempo e com a análise, a gente vai se dando conta de que cenários com heróis e vilões assim tão bem definidos só existem mesmo nos contos de fada, né? Mas vamos continuar. Na manhã do dia 25 de fevereiro de 1907, o Freud recebeu a visita de dois médicos suíços que trabalhavam no Hospital Psiquiátrico de Burgosli. Era o Jung e o Biswanger. O Jung já trocava cartas com Freud há algum tempo, elogiando as suas obras. De acordo com Grosskurt, nesse dia Freud, eu abro aspas, ficou fascinado com o entusiasmo do Jung e com a sua beleza grandiosa. Nesse e nos próximos encontros e correspondências entre os dois, os interesses de Jung pareciam muito próximos dos do próprio Freud. E no contexto em que a sociedade
psicológica das quartas-feiras se organizou e se mantinha, majoritariamente composta de médicos de origem judaica, parecia quase um milagre que um gentio, um suíço, um homem que parecia ter poderes de predição, que flertava ali com o ocultismo, entrasse na vida do Freud. E entrasse justamente naquele momento. A diferença de idade entre eles era de 19 anos. Nas cartas trocadas pelos dois, o Jung se dirigia ao Freud como prezado professor. Esse distanciamento dava para a relação dos dois um caráter quase de pai e filho, pelo menos do ponto de vista que o Freud parecia ter. E essa visão de príncipe herdeiro ou de paternidade vinha só do Freud mesmo, porque ela seria um dos pontos mais duros das críticas feitas pelo Jung durante o rompimento. Inclusive, o Daniel Kuperman, no livro Transferências Cruzadas, cita o trecho de uma das cartas malcriadas do Jung por Freud, onde ele diz, e eu abro aspas: "Admito a ambivalência dos meus sentimentos em relação ao senhor. Mostraria, contudo, que sua técnica de tratar os discípulos como pacientes é uma asneira. Desse modo, o senhor produz ou filhos servis ou fedelhos imprudentes. Sou objetivo bastante para perceber o seu pequeno truque. Enquanto isso, o senhor permanece no alto, como o pai em situação privilegiada. Em caráter privado, vou começar a dizer-lhe nas minhas cartas o que realmente penso do senhor. Não há dúvida de que o senhor se sentirá ultrajado por essa pequena prova de amizade, mas pode fazer-lhe bem assim mesmo. E aqui eu fecho as aspas. Mas os pontos de divergência, ou pelo menos de suspeita, sobre o quanto essa relação poderia não ser exatamente o que o Freud imaginava que seria, já estavam presentes, desde bem antes da ruptura oficial entre os dois. Um exemplo disso é o caso envolvendo uma paciente e futura psicanalista chamada Sabina Spielrein, que estava sendo tratada no Burgosli. No começo de junho de 1909, o Freud soube pelo próprio Jung que o seu aluno preferido tinha se envolvido com a paciente. O Jung escreveu para o Freud uma carta bastante hipócrita, dizendo que a paciente tinha planejado seduzir o médico, mas que ele achava a situação inoportuna. Diante disso, o Freud tomou uma decisão complicada. Ele acreditou completamente no colega e até confidenciou que tinha quase vivido uma coisa parecida alguns anos atrás. Mas é aí que o tamanho do desejo do Freud de que o Jung fosse, de fato, quem ele esperava, fica evidente. Num trecho da carta, que chega a ser quase red pill, ele escreveu, e aqui eu abro aspas: "O modo como essas mulheres conseguem enfeitiçar-nos com toda a perfeição psíquica imaginável, até terem alcançado os seus objetivos, é um dos maiores espetáculos da natureza." Fecho aspas. Esse caso faz lembrar um outro, que eu já pontuei aqui no Tá Freud, mas que vai voltar um pouco adiante, quando nós vamos fazer um episódio tratando de psicanalistas mulheres que compuseram a história do movimento. Eu estou me referindo a Emma Eckstein, que, se você não se lembra dela, volta lá no episódio 2, Era uma Vez uma Autoanálise, para refrescar a tua memória. O fato é que ela era paciente do Freud e foi conduzida a uma cirurgia nasal com fleas, que deu errado. Passado um tempo, depois de dores, sangramento, mau cheiro, um outro médico foi examinar a cirurgia e descobriu, pasme, que o Fliss tinha simplesmente
esquecido quase meio metro de gaze cirúrgica dentro da cavidade nasal da mulher. O Freud considerou Eckstein como a responsável pela cirurgia que deu errado, mesmo sem ficar muito claro como é que ela conseguiria deixar toda aquela gaze dentro do próprio nariz. Mas mesmo assim, ele dizia para o Fliess nas suas cartas que ela era uma sangradora, histérica, manipuladora. Agora, anos depois, ele estava disposto a aceitar que o pobre coitado do Jung não tinha conseguido escapar dos feitiços da Sabina. Só que dessa vez, um mês depois, o próprio Jung ia reconhecer e confessar que, de fato, ele tinha se envolvido deliberadamente com a paciente. E aí eu te pergunto, isso foi suficiente para pelo menos acender um sinal amarelo na forma como Freud percebia as coisas? Não. Freud parece que não estava mesmo disposto a suportar a possibilidade de que Jung tenha agido de forma não profissional e desleal. Em 1910, com a criação da Associação Internacional de Psicanálise e a nomeação do Jung como presidente, os ânimos internos da Sociedade de Viena se agitaram, o que ia culminar com a ruptura do Adler e de alguns outros membros em junho de 1911. Nesse momento, a dependência que Freud tinha do Jung estava no máximo e talvez pela primeira vez ele começasse a notar alguns comportamentos no seu preferido que não eram lá muito auspiciosos. Ele se incomodava, mas sem que isso fosse motivo para repreensões mais objetivas, por exemplo, com o descuido do Jung com as funções administrativas daí, que, segundo o próprio Jung, causavam muitos aborrecimentos para ele. Além disso, o Jung também fazia viagens súbitas para os Estados Unidos, sozinho, para fazer palestras sobre psicanálise. De modo que as cartas entre os dois foram ficando cada vez mais espaçadas. Somando a isso o desacordo sobre o conceito de libido e as suas aplicações no tratamento das neuroses, e um desencontro aparentemente bobo entre os dois quando Freud fez uma viagem para a Suíça, e todos os elementos do afastamento entre eles já estavam preparados. Pensando bem, a posição de príncipe herdeiro, se podia representar algum tipo de vantagem simbólica, trazia também problemas difíceis. Primeiro, o ciúme dos outros alunos do Freud, que perceberam, uns mais rápido que os outros, o quanto Jung ia se distanciando da obra original da psicanálise. E depois, seu continuador era uma prisão sem grades, que ia manter sempre a autoridade do Freud acima da própria originalidade do Jung. A psicanálise, nas cartas do Jung desse período, parecia ser tratada como uma extensão da relação entre ele e o Freud. Pode até ser que se tratasse de uma fantasia de relação entre pai e filho, mas com certeza o Jung era um filho rebelde. No ano da ruptura entre os dois, mesmo que a separação definitiva ainda fosse demorar um pouco, quando o futuro do movimento psicanalítico internacional parecia balançar, surgiu a ideia de um comitê invisível capaz de proteger tanto a psicanálise quanto o próprio Freud. Em 30 de julho de 1912, o Ernest Jones escreveu para o Freud, ainda falando sobre o comportamento do Jung. Também nessa carta, ele lembrou de uma ideia que teria vindo do Ferenczi, a de criar um pequeno grupo de homens que pudessem ser analisados pelo Freud pessoalmente, de modo que eles pudessem representar uma espécie de teoria pura.
Rearranjando a ideia, o Jones sugeria que fosse criado um comitê secreto, que funcionaria como uma espécie de guarda e tendo como objetivo mais imediato a tentativa de controlar o Jung e de manter uma comunicação com Freud constante, enviando notícias que eles julgassem importantes sobre o que estava acontecendo no movimento psicanalítico. A resposta do Freud veio 2 dias depois, numa carta de 1º de agosto, e, sem dúvida, foi uma resposta bastante empolgada. Acho que vale a pena transcrever aqui um trecho da conversa. O Freud escreveu, e eu abro aspas: "O que se apossou imediatamente da minha imaginação foi sua ideia de um conselho secreto, composto dos melhores e mais dignos de confiança dentre os nossos homens, para tomar conta do desenvolvimento da causa e da defesa dessa contra personalidades e acidentes quando eu já não viver. Você disse que foi Ferenczi quem propôs essa ideia, porém, talvez ela seja minha, formulada em tempos melhores, quando eu esperava que Jung reunisse ao seu redor esse círculo composto dos líderes oficiais das associações locais. Agora, lamento dizer que tal união tem de ser formada independentemente de Jung e dos presidentes eleitos. Ouso dizer que faria a vida e a morte mais fácil para mim saber da existência de tal associação para velar por minha criação. Sei que existe um elemento infantil, talvez romântico nessa concepção, mas talvez possa ser adaptada para atender às necessidades da realidade. Darei toda a liberdade à minha fantasia e deixarei a vocês o papel de censor. Aqui eu fecho as aspas. A centralidade da figura do Jung é clara, mesmo quando eles estavam planejando um grupo secreto justamente para dar conta do próprio. O comitê ia substituir a fantasia do Freud sob o seu herdeiro gentio, que cuidaria da herança da psicanálise. O que não conseguiu transmitir para um, agora parecia possível de se transmitir para alguns. Foi assim que o Freud decidiu que os membros dessa sociedade paralela deviam ser, além dele próprio, Jones, da Inglaterra, Ferenczi, de Budapeste, Hans Sachs e Otto Rank, de Viena, e Karl Abraham, de Berlim. O comitê seria extraoficial, informal e secreto. Depois de algum período de discussões por correspondência, em maio de 1913, todos os membros se encontraram pessoalmente em Viena. O que unia todos eles era uma espécie de sensação quase religiosa que girava em torno do seu segredo, da fé na psicanálise e na dedicação pessoal ao líder. Numa carta que mandou para o Ferenczi, o Freud dizia que estava muito feliz com seus filhos adotivos. E aqui, mais uma vez, surge a ideia de filiação. Nascia ali, então, o Círculo Secreto, ou a Sociedade do Anel. É daí que vem o título do nosso episódio. E você já vai entender o porquê. Nesse primeiro encontro, as discussões foram em torno das críticas que o Freud tinha pedido para o Ferenczi publicar sobre os trabalhos do Jung. E aqui eu posso citar 2 escritos do período que cumpriram esse papel. A propósito da psicanálise de Jung, de 1913, e o desenvolvimento do sentido de realidade e seus estágios, também de 1913. Mas talvez o ponto alto da reunião tenha sido Freud, presenteando cada um dos presentes com um camafeu de sua coleção de antiguidades. Essas pedras foram depois colocadas em anéis de ouro, cada um deles tendo uma imagem gravada. O anel que o Freud usava tinha uma cabeça de Júpiter, o que não é nem um pouco simbólico, né? Ao que tudo indica, esses anéis funcionavam como uma espécie de voto de união, reafirmando
de modo objetivo, a lealdade do grupo ao Freud. Com a saída do Jung, o papel do gentio capaz de ser o garoto propaganda da psicanálise passou para o Jones. E para isso, o Freud pediu que ele pudesse ser analisado pelo Ferenczi, o que de fato aconteceu. Uma coisa legal de trazer também para esse contexto é que, durante esse mesmo período, o Freud estava dedicado aos retoques finais da última parte de Totem e Tabu. E tudo indica que ele esperava que esse texto seria tão importante quanto a interpretação dos sonhos. Sem dúvida, era um texto ambicioso, onde o Freud tentava explicar as origens da civilização. No início de tudo, então, no ponto em que de fato a gente pode pensar na fundação da cultura, teria existido um pai todo-poderoso e que monopolizava todas as mulheres da horda. Os filhos, então, se juntaram, mataram esse pai e comeram o seu corpo, fazendo dele um banquete totêmico. Diante disso, os irmãos depois teriam sentido remorso, e desse sentimento surgiria a base das relações sociais gerais contra o incesto. Ali, Freud parece que estava elaborando um pouco da sua própria posição na história da psicanálise. De modo geral, cedo ou tarde, todo pai de horda vai ser canibalizado. Freud sabia disso. O ápice do drama da ruptura, no entanto, aconteceu no Congresso de Munique, ainda em 1913. Os membros do comitê ficaram no mesmo hotel que os participantes suíços. Durante o congresso, seria eleito o novo presidente da IPA. E, a princípio, o Jung tinha o número suficiente de votos para se reeleger, caso ele recebesse o apoio do grupo de Zurique. O Abraham, então, sugeriu que os membros do comitê demonstrassem a sua insatisfação se abstendo de votar e convencendo seus colegas de sociedade a fazer o mesmo. No fim, 22 dos 52 participantes se abstiveram. O Jung ainda conseguiu se eleger, mas os efeitos políticos desse gesto de protesto foram sentidos. Além disso, cada participante do círculo secreto apresentou um artigo com críticas ao Jung. De pouco em pouco, eles estavam conseguindo colocar o ex-príncipe herdeiro para fora. O Freud, nessa altura, já tinha começado a escrever a história do movimento psicanalítico, mas ainda faltava um clímax antes do texto ser publicado, mas que não demorou, e veio em 1914, no dia 20 de abril, quando Jung apresentou um pedido de demissão súbito, ou nem tanto, da IPA. E o Abraham foi nomeado como o presidente interino. Tudo quase cronometrado para que o texto sobre a história do movimento psicanalítico chegasse como a versão oficial da psicanálise sobre os seus desertores e as coisas se organizassem um pouco melhor antes do início da guerra. Quando o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo, o Jung já não fazia mais parte do movimento psicanalítico. Os anos de guerra, e aqui nós estamos falando de 1914 a 1918, foram difíceis para os membros do Círculo Secreto. Em Viena, Berlim e Budapeste, houve dificuldade para viagens, racionamento de comida e também de outros serviços básicos. Jones talvez tenha sido o único deles a não ter que lidar com essas questões, porque nesse período ele já vivia na Inglaterra. Esse período também não foi exatamente produtivo. Em 1915, o Rank incentivou Freud a trabalhar em algumas conferências que ele tinha feito na Universidade de Viena, e daí surgiu o texto Conferências Introdutórias sobre Psicanálise. Pouco mais do que isso aconteceu. Agora, logo depois do fim da guerra, em setembro de 1918, aconteceu o 5º Congresso Internacional
de psicanálise. Dessa vez, em Budapeste, na Hungria. A organização desse evento e de todos os que aconteceriam até a dissolução do comitê foi feita pelo grupo secreto. Os suíços não foram ao Congresso. Ferenczi foi eleito o presidente da IPA. E foi ali que o Freud apresentou seu artigo Linhas de Desenvolvimento da Terapia Psicanalítica, que, dentre outras coisas, previa a criação de centros de atendimento psicanalítico subvencionados tanto pela iniciativa privada quanto pelos governos e voltados para o atendimento de pessoas carentes. As policlínicas de psicanálise, que surgiriam a partir de 1920, foram uma experiência fundamental na dinâmica da formação de psicanalistas e também no engajamento da psicanálise em causas sociais. Uma figura bem relevante e que ainda não tinha aparecido até agora por aqui, e não porque não tivesse presente em todos esses movimentos de organização do comitê, mas porque foi muito mais um patrocinador entusiasta da causa, é a de Anton von Freund. Ele era um industrial húngaro ligado à elite cultural e que se aproximou da psicanálise pelo Ferenczi. O encontro pessoal entre o Freud e o Freund aconteceu em 1913, quando Freud visitou Budapeste e foi recebido pelo grupo dali. A aproximação foi rápida e politicamente significativa. Von Freund se tornou um entusiasta da psicanálise e, sobretudo, um dos seus principais apoiadores financeiros. Foi nesse contexto que ele também foi convidado a fazer parte do comitê secreto. Ainda em 1913, olha que legal, ele criou a Fundação Psicanalítica Internacional. E o que era isso, né? Era uma entidade pensada com o objetivo de garantir autonomia financeira e estabilidade institucional ao movimento psicanalítico. E para isso, ele colocou à disposição do grupo um capital considerável para financiar publicações, patrocinar a expansão editorial do movimento e tentar garantir uma independência econômica da psicanálise. No contexto da ruptura com Jung e parte dos suíços, ter um mecenas como esse foi fundamental para sustentar as atividades do movimento. Em algum momento, entre 1915 e 1918, o patrocinador e amigo do Freud descobriu um câncer que, ao que tudo indica, já estava num período bem avançado de desenvolvimento e que foi minando a saúde dele. Em 1919, Freud sugeriu que Max Eitingon substituísse von Freund no comitê, o que foi aceito imediatamente. O Eitingon já era uma figura com destaque entre os participantes do Círculo Secreto e seria também uma peça fundamental para o modelo de formação psicanalítica que nós conhecemos hoje. Foi ele, na década de 20, que tentou implementar um modelo universal de formação, o tal do tripé. E já chegando em 1920, então, esse foi um ano, sem dúvida, bem agitado. No dia 21 de janeiro, von Freund morreu. No dia 26, a filha de Freud, Sophie, também morreu de gripe espanhola. Esses dois eventos marcaram profundamente a família Freud. Alguns autores associam essas perdas ao incentivo para que Freud propusesse a sua virada na teoria das pulsões, que ele publicaria naquele mesmo ano, com Além do Princípio do Prazer. Eu não sei se essa leitura seria exatamente coerente, já que nas cartas que ele trocava com Ferenczi e com Jones, ele já tinha feito menção a esse texto ainda em 1919, como sendo um escrito metapsicológico que ia questionar a primazia do princípio de prazer no funcionamento psíquico. Ao que tudo indica, ele terminou a sua escrita no início de 1920.
mesmo que a publicação só tenha acontecido em dezembro. O sexto Congresso Internacional de Psicanálise também aconteceu em setembro do mesmo ano. Nele, o Jones foi eleito para assumir a presidência da IPA. Olha que coisa interessante. Entre 1914 e 1949, todos os presidentes da IPA foram membros do Comitê Secreto. No plano das ideias, a coisa funcionava muito bem entre eles. Mas, objetivamente, esse dispositivo que a gente está falando acabou gerando uma série de linhas cruzadas entre os seus participantes. Alguns deles se sentiam sobrecarregados, como era o caso do Rank, que fazia a função do grande secretário do movimento psicanalítico de Viena. E outros encontravam motivo para enviar cartas particulares para o Freud, plantando aquela sementinha da discórdia e tentando parecer mais dedicados e leais ao professor, como foi o caso do Ernest Jones, que o quanto pôde foi crítico de praticamente todos os seus colegas. Entre 1910 e a sua dissolução, que aconteceu por volta de 27, o comitê foi o eixo central da política psicanalítica internacional, ainda que de forma secreta e não exatamente democrática. Essa instância velada ocupava cada pequeno espaço disponível e foi moldando a burocracia oficial das sociedades psicanalíticas que queriam ter a chancela do Freud para suas práticas. Aqui, com certeza, cabe um parêntese, porque me parece que talvez esse seja o ponto de inflexão em que o movimento psicanalítico no Brasil se encontra nas últimas 2 décadas, ou talvez até um pouco mais. Uma crise de legitimidade na condução, da sustentação e da transmissão da psicanálise de modo institucionalizado. Se, por um lado, não é muito difícil encontrar escolas obviamente picaretas na internet, oferecendo formações relâmpago em neuropsicanálise, psicanálise cristã ou psicanálise clínica, com carteirinha e conselho de classe, eu também aposto que, se você não faz parte desse clubinho que eu acabei de citar, com certeza já conheceu ou conhece espaços de psicanálise com cheiro de naftalina, membros ultra centralizadores e um quiz de fiscalização do desejo alheio para definir quem é bom o suficiente ou não para fazer parte da família. Claro que toda essa aristocracia não está definida em regimentos ou em estatutos. Existe alguma coisa de tradição na manutenção dessas dinâmicas de exclusão e violência institucional em parte das escolas de psicanálise e que remonta justamente a esse modelo que nós estamos vendo aqui nascer. Me espanta muito quando eu me deparo com algumas instituições que se baseiam justamente nessa hierarquia tácita para criar um certo cercadinho narcísico ali para os seus membros. É com uma certa ironia, né? Mas não dá para dizer que não tem tradição. Bonito e muito animador é perceber como a psicanálise resiste também a isso. E hoje, tanto quanto nos tempos do Freud. A flexibilização da lógica formativa a partir de coletivos descentralizados e realmente abertos à inclusão social rompe um pouco com essa repetição, que em grande medida é sintomática desde o conflito entre o Freud e o Jung. Na pesquisa que eu estou fazendo no pós-doc, é justamente aí que eu tento me debruçar, pensando nos modelos possíveis de escolas psicanalíticas e nas consequências desses modelos na transmissão da psicanálise. Junto com as formações fast food, que mesmo não sendo reconhecidas pelo campo como psicanálise, se nomeiam e operam discursivamente como se fossem, nós também podemos identificar, pelo menos,
outros 3 tipos de instituições: as escolas tradicionais, que mantêm o modelo da IPA, as que eu escolhi chamar de novas escolas, fruto da ruptura lacaniana e da criação da Escola Freudiana de Paris, e, finalmente, as que eu chamo na pesquisa de novíssimas escolas, e que são modelos coletivistas de organização da transmissão, baseados em associações com movimentos sociais, coletivos civis e na inclusão do acesso à clínica, à transmissão e à formação de psicanalistas. Me parece que boa parte do que vai ser da psicanálise no futuro está ligada, sobretudo, ao movimento de resistência que essas novíssimas escolas sustentam agora. Mas, fechando o parêntese, voltando para a história do Comitê Secreto, ao longo da década de 1920, a sua sobrevivência foi ficando cada vez mais difícil. Em 24, a relação entre Freud e o Rank azedou por conta da publicação do livro O Trauma do Nascimento, em que o Rank propunha que a origem da angústia neurótica estava ligada ao trauma do nascimento e não aos conflitos edípicos. 2 anos depois da publicação, os dois romperam definitivamente. Além disso, em 1925, o Carl Abraham morreu prematuramente, com 48 anos, por conta de algumas complicações pulmonares. Esses eventos, somados aos atritos entre os outros membros, que vinham crescendo, e também a consolidação da gestão do movimento internacional de fato na IPA, foi fazendo com que o comitê perdesse sentido e fosse gradativamente deixando de funcionar. Não aconteceu uma dissolução formal ou coisa assim. Ele só se apagou. Quando eu escolhi fazer menção ao conceito de carisma, com que eu abri esse episódio, foi justamente para tentar pensar, a partir dessa chave de leitura, o quanto a história do Comitê Secreto foi uma tentativa de criar um caminho para que a autoridade concentrada no Freud pudesse ser transmitida para a psicanálise, ao mesmo tempo que ele não precisasse ser um pai de horda canibalizado. No frigir dos ovos, parece que a estratégia deu certo, pelo menos em alguma medida. O comitê praticou sistematicamente o boicote às ideias divergentes? Sim. Ao longo da década de 20, mas sobretudo da década de 30, esse modelo supercentralizado foi responsável por um não posicionamento aberto da psicanálise contra a ascensão do nazismo na Alemanha? Com toda certeza. Mas, em que pese tudo isso, a psicanálise sobreviveu. Hoje nós podemos fazer algum tipo de justiça histórica a esses silenciados, resgatando parte da sua produção e também criticando todo o pacote não democrático, mas com sabor coletivo do modelo internacional de organização da psicanálise. Seguindo adiante, em 1926, ali no momento em que o comitê dava os seus últimos suspiros, o Freud publicou um texto que está completando 100 anos agora, em 2026, chamado A Questão da Análise Leiga, onde ele discute um pouco sobre a necessidade ou não de que, para ser psicanalista, era fundamental que alguém fosse também médico. Pegando carona na data, no texto e no tema, eu acho que nós podemos tirar esse elefante da sala ou colocar o elefante na sala, dependendo do ponto de vista, e tratar dos psicanalistas que compunham esse círculo mais próximo do Freud e que não vieram da medicina. No próximo episódio, então, nós vamos conversar
sobre o papel dos leigos no desenvolvimento da psicanálise. Mais uma vez, eu quero te lembrar, se você não é inscrito no canal do Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora, no YouTube, se inscreve lá. E se você acompanha o podcast pelo Spotify e ainda não segue o Tafroid, faz o favor de clicar ali e de seguir. São duas ações bem simples, gratuitas e que ajudam esse trabalho a ser recomendado para mais pessoas. Eu te aguardo então no próximo episódio.